Então, boa tarde a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a esta palestra aqui, Serenidade diante das adversidades. Essa palestra está ocorrendo a convite do Mundinho Azul, que, para quem conhece, é uma comunidade, né, formada por iniciativa aí de algumas mães, né, lideradas pela Rita, né, que está aqui com a gente. Ela pediu para que eu falasse no lugar dela, porque ela disse que não tem muita prática, né, para explicar, então, né, o Mundinho Azul é uma página que ela criou no Facebook para ajudar famílias com familiares que tenham deficiências, na sua maioria são autistas, né, e ela está empenhada em juntar pessoas do bem e profissionais que possam auxiliar nesse processo, ok? A gente tem, então, aqui essa motivação de estar ajudando, e eu gostaria, então, em primeiro lugar, aí, de agradecer imensamente pela confiança depositada aí na minha capacidade para, de alguma forma, estar ajudando. A primeira questão que eu gostaria de convidar vocês, então, é usar esse momento de silêncio para a gente fazer uma reflexão, né? A primeira coisa que eu fiquei pensando quando eu recebi o convite, né, da comunidade do Mundinho Azul, por que será que eu fui procurado para dar esse tipo de ajuda, né? Qual é a minha competência para fazer isso? E em busca de uma resposta para essa questão, né, afinal de contas, né, na minha família tem dificuldades sérias, como em todas as famílias, mas não tem esse caso de autismo ou de alguma outra deficiência semelhante, né? Então, eu fui buscar aqui material para entender o porquê desse convite e encontrei uma reflexão muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês aí como primeira questão, né? Quando a gente enfrenta uma situação como essa, nós muitas vezes somos tentados a nos compadecer das pessoas ou das famílias que têm esse tipo de dificuldade, né? A questão é que isso pode não funcionar, né? A pergunta que a gente tem que se fazer é como que esse compadecimento, de alguma forma, ele faz com que essas pessoas se sintam, né? E quando a gente faz essa análise, o resultado do compadecimento, na verdade, termina no enfraquecimento de todos. Porque quando a gente começa a conversar com quem está sofrendo, né, ele fica intimidado em mostrar seu sofrimento, principalmente porque ele tem um sentimento de que ele não quer envolver os outros nele, tá certo? E a pessoa que está se compadecendo, de alguma forma, traz o sofrimento do outro para dentro de si, né? O resultado disso, então, é que ambos acabam, de alguma forma, como resultado dessa interação, tendo um resultado pior do que o estado inicial, né? E isso é consequência de uma crença que existe na nossa cultura ou sociedade, de que, por definição, o sofrimento é mal. Mas isso não está escrito em nenhum lugar, né? A questão, então, é assim, como é que eu posso ajudar de verdade? Tá certo? É a primeira coisa, né? A gente precisa se resguardar desse sentimento de compaixão para não perder a nossa própria força, né? A nossa capacidade de interação.
né? O segundo ponto, nós temos que estar presentes com todo respeito e tranquilidade, tá certo? Mas sem ter a pretensão de intervir na situação individual aí de cada um, né? O objetivo aqui hoje é a gente estar juntos num momento aí de serenidade, aceitando o mundo real tal qual como ele é, isto é, incluindo o sofrimento, as lutas e o fato de que tudo que nós temos, a gente sabe, terá um fim. Horror, não tá dando pra ouvir. Ele tem um livro. Me escuta novamente? Agora sim. Esse livro chama-se A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, né? E a tese desse trecho do livro que eu estou comentando, ele fala que a capacidade de ajudar não vem daquele que se propõe a ajudar, mas é uma força que nasce da harmonia conjunta. Ou seja, o fato de estarmos aqui juntos é que vai permitir a cada um, dentro da sua realidade, se ajudar. Então, essa foi a explicação que eu encontrei para poder me colocar aqui nessa situação, para poder, entre aspas, ajudar pessoas que têm uma dificuldade, da qual têm apenas conhecimento teórico, e muitas das quais, em função desse momento aí de pandemia, isolamento social que a gente vive, eu só conheço pela via virtual. A última reflexão desse trecho do livro que eu estou citando, do Hellinger, né, diz que toda pessoa que se lamenta da situação que atravessa não quer agir. E quando alguém, né, oferece consolo para essa pessoa que não está querendo agir, na verdade está apoiando essa inação. Então, esse é um ponto aí para a gente pensar e se colocar aí todo mundo em sintonia ou harmonia para avançar para o nosso assunto principal, né? O Mundinho Azul, assim como todos os outros grupos de apoio aqui citados, eles de alguma forma nascem dessa ideia, né, de que quando a gente se junta entre pessoas que têm a intenção de se ajudar mutuamente, nós podemos criar alguma coisa que é muito superior ao que cada um de nós pode conseguir de forma individual, né? No mundo todo existem centenas de milhares de grupos de ajuda mútua voltados a problemas dos mais diversos, né? E eu não vou aqui me detalhar no relato de quantos são, aonde, etc., né? Acho que não tem a ver com o assunto que nós estamos lidando, mas é só dizer que quase todos esses grupos de ajuda mútua usam a oração da serenidade, né, que por coincidência é assunto de um livro que eu escrevi, que nós vamos sortear um exemplar aqui ao final da apresentação, né? Essa oração da serenidade, uma oração, então, sendo usada aí por centenas de milhares de grupos, certamente das mais utilizadas no mundo todo. E assim como a gente tem
esse uso, então, não só aqui no Brasil, mas em praticamente todos os países do mundo, inclusive alguns onde os grupos de ajuda mútua operam de forma clandestina, porque isso também acontece, né? E assim como quase todo mundo que em algum momento da vida enfrentou um problema, né? Eu também, na minha vida, tive um momento de dificuldade, muitos anos atrás, que me levou, no caso, ao amor exigente, para aprender a me melhorar e melhorar os outros, no intuito aí de me ajudar para conviver com essas dificuldades, com essas adversidades que eu enfrentei. No amor exigente tem um preâmbulo para a oração da serenidade, outros grupos de apoio também têm diversas variantes aí, né? A parte central, que nesse slide aqui está em letrinha menor, é a que estava no slide anterior, né? Ela é a diferença aí de troca de algumas palavras utilizada de forma mais ou menos igual por todos os grupos de apoio. No amor exigente ainda, e alguns outros grupos que adotaram, né, a oração é encerrada com essa declaração de força, fé e alegria. Bom, eu, como uma pessoa oriunda aí do mundo das ciências exatas, profissionalmente eu trabalho com informática há mais de 40 anos já. Tenho uma mente inquieta, questionadora, curiosa, e sempre procurei entender de fato as coisas com as quais me envolvi, né? Então, quando eu passei a conhecer essa oração, a primeira coisa que eu perguntei para as pessoas é o que ela significa de fato, né? E aí me deram essa resposta que está representada aqui nesse pequeno slide aqui, com duas bolinhas, né? Que basicamente diz que as adversidades que a gente enfrenta, elas se dividem em dois conjuntos separados. Um conjunto de coisas com as quais nada a gente pode fazer, né? Aquelas que, não importa o que a gente decida pensar a respeito delas, ou sentir emoções, ou mesmo agir, elas continuarão lá. Essas nós temos que aceitar, né? E outras questões que, embora sejam difíceis, elas podem ser modificadas a partir das nossas ações. A grande dificuldade, e por isso o pedido de sabedoria na oração, obviamente, é quando a gente se depara com uma determinada dificuldade, saber em qual dessas duas caixinhas ela cai, né? Isso, de fato, é uma explicação para a oração da serenidade, mas eu não me dei por satisfeito com ela, porque na minha concepção, apenas esse único conceito de dividir as adversidades em dois grupos, né, é um conceito muito antigo. Esse conceito eu fui procurar quando eu estudei para preparar o livro em diversas fontes. A citação mais antiga que eu encontrei de um filósofo romano do século IV chamado Boécio. E então eu fiquei assim, não pode ser apenas e tão somente isso, para que essa seja uma oração que, para brincar um pouco, né, no ranking mundial das orações esteja aí disputando os primeiros lugares, né? E então eu resolvi ir atrás, aprofundar essa questão, né? A primeira questão que me chamou a atenção é que nós não estamos falando em nenhum grupo de apoio de rezas, né? As rezas pertencem ao universo das religiões, né? E nos grupos de apoio, a gente sempre coloca que nós temos a participação de pessoas de todos os credos possíveis e imagináveis. É mais, participam até pessoas que
não têm nenhuma crença, né? Aqueles que são chamados de ateus, né? Por eles mesmos ou por terceiros, né? E então, na minha forma de visualizar as coisas, eu não consigo ficar lendo os slides, acho que dá para ver na tela de vocês, né? A gente tem, na verdade, que a oração é uma manifestação da nossa espiritualidade e que não depende, na verdade, de nenhum rito ou crença religiosa, né? Simplesmente quando a gente toma uma ação ou se preocupa com alguém ou tem um sentimento, isso é uma forma de expressão dessa espiritualidade. E a partir dessas questões, então, eu resolvi aí, dentro do livro, explorar uma série de temas, né? Eu vou, até pela provocação que eu recebi da organização do Mundinho Azul, né? Explorar hoje mais o tema da serenidade. O livro trata apenas disso. Daqui a pouco eu vou detalhar melhor, tá certo? Mas a primeira questão que a gente precisa capturar e entender, né, é que existe uma imaginação ou fantasia de que a serenidade significa viver numa situação onde a gente não tenha problemas, onde não existam obstáculos ou adversidades. Muitas vezes, justamente no momento em que a gente vive numa situação de muita dificuldade, a gente fica imaginando isso, né? Quando isso tudo tiver resolvido, Rô, tá cortando muito, Rô. quando tudo isso estiver, Desculpa. quando tudo isso estiver solucionado, então serei feliz. E se a gente adotar uma postura dessas, então nós não vamos conseguir atingir a nossa paz interior, né? A gente precisa entender que a vida não é feita, né, com esses obstáculos ou adversidades como parte dela, porque nós somos vítimas de uma maldade, né, daquilo que o Hellinger chamou a atenção para nós no começo ali, né, quando ele fala da crença de que existe alguma coisa, né, que seja má por definição. O que nós precisamos entender é que essas dificuldades que a gente enfrenta são, na verdade, oportunidades para que a gente possa progredir, né? São oportunidades que permitem com que nós possamos, a partir da superação delas, nos transformar em pessoas melhores. Eu tenho uma imagem aqui da Regina Casé que resume bem essa explicação numa linguagem humorística, né? Diz assim, né? Personagem Lourdes, né, do Amor de Mãe, que passou algum tempo na televisão, que diz que, assim, se a gente for esperar ficar tudo bem para ser feliz, então a gente morre sem dar a primeira gargalhada. É por isso que a gente precisa manter a nossa alegria, né? E essa questão faz parte, então, da realidade na qual a gente vive, não só a gente, mas essa é uma realidade ou uma verdade, de alguma forma, que se aplica a todos os seres humanos. Dentro do livro que eu escrevi, tem uma série de histórias, né, em caixinhas separadas, que eu gostaria aí de compartilhar algumas com vocês aí. A primeira que eu separei aqui para contar hoje é essa da real receita da felicidade. E que é real
não porque seja mais verdadeira que as outras, mas porque é a história de um rei, né, da realeza. É um rapaz que, bem novo, ascendeu ao trono, porque o pai dele faleceu, e no dia da coroação, um dos sábios do reino, que trabalhava junto com o pai dele, deu de presente esse livro aqui, vocês estão vendo a capa, e disse assim para ele: olha, neste livro tem a receita da felicidade, só que você precisa usá-la com as instruções que eu vou te dar agora. Aí o rapaz olhou para o sábio meio espantado e ele continuou dizendo assim: olha, esse livro tem só 2 páginas. E as instruções são as seguintes: quando você estiver numa situação extremamente difícil, você vai ler a primeira página. Quando você estiver numa situação onde está tudo indo bem, você vai ler a segunda página. O rapaz não entendeu muito, pegou o livro, agradeceu por educação, guardou e esqueceu. Passaram-se muitos anos, o rei já estava na sua meia-idade, e o reino dele se envolveu numa guerra. E o país dele estava perdendo a guerra. Ele estava começando a entrar em desespero, porque não sabia como ia superar essa situação, e pensando o que ele podia fazer de diferente para sair daquela situação. Até que ele lembrou desse livro, foi procurar lá nas gavetas dele, achou, e resolveu então abrir o livro na primeira página, conforme as instruções que ele tinha recebido. E na primeira página tinha escrito apenas 3 palavras. Dizia assim: isto vai passar. Quando ele leu isso, ele se encheu de esperança, chamou os generais, reagrupou as forças que ele tinha e, depois de algum tempo, conseguiram vencer a guerra. O reino voltou a viver em paz e quase felizes para sempre, como dizem as histórias, né? Mas depois de alguns anos, ele voltou a lembrar do livro, porque foi graças a essa inspiração que ele tinha vencido a guerra. E quando estava tudo bem, então, ele resolveu ler a segunda página do livro. E lá estava escrito assim, em 4 palavras, dizia assim: isto também vai passar. Essa é a real receita da felicidade. E se for para resumir em 2 palavras, é simplesmente dizer que tudo passa. Essa questão, na verdade, então, que eu coloquei na introdução, do porquê da existência dessas dificuldades, ou da maldade, como vocês queiram chamar, né? É uma das questões mais importantes que a gente precisa entender para poder conviver com elas. Tem muitas pessoas que, em vez de procurar entender, usam a existência disso como uma justificativa para agir com desrespeito ou para viver uma vida hedonista, já que o mundo é porcaria, então eu também vou ser, né? Resumidamente. Mas existem diversas fontes, aí não importa onde a gente vai buscar, né? A causa pela qual existem esses problemas, ela é explicada de diversas formas, mas sempre como uma fonte de inspiração para o progresso. Nesse slide aqui a gente tem 3 fontes, né? O texto do Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, século XIX, uma frase do Talmud judaico, no século II, e tem aqui uma estrofe do trecho do Hino do Amor Exigente, né? E todas elas têm em comum o seguinte, né?
nós, seres humanos, temos a capacidade de criar coisas novas. Mas, se a gente vivesse num mundo perfeito, ou se for para usar a linguagem religiosa, né? Se a gente estivesse vivendo no paraíso, então nós não teríamos nada para inventar. E aí essas maldades ou dificuldades ou adversidades, né? Por exemplo, no livro do Kardec, do qual vem essa frase, ele coloca questões como a luta contra as doenças, a invenção das vacinas, né? Como exemplos, né, de situações que, se não fosse essa adversidade à nossa frente, a gente jamais caminharia, né? E essa capacidade que o ser humano tem, né, ela, para quem acredita na existência de Deus, um poder superior, ou mesmo que acredite que isso seja apenas consequência aí da evolução das espécies, né? Uma fé científica, digamos, né? O fato é que nós temos essa capacidade criativa, né? E a dificuldade nos leva a exercitar ela de forma mais intensa. Essa é a forma pela qual a gente supera essa dificuldade. E essa é uma questão que nós temos que trabalhar, queiramos ou não, dizem os psicólogos. Carl Jung, né, um dos criadores aí da psicologia moderna, discípulo do Freud, tem uma frase aí muito famosa que diz que aquilo que a gente nega nos submete e que aquilo que a gente aceita nos transforma. E ele está se referindo aí justamente ao que está escrito ali em letras menores, dizendo que os fatos desagradáveis da nossa vida, eles servem para que a gente aprender. Se a gente se negar a aprender, então ele fala aqui numa consciência cósmica como sinônimo aí de um poder superior, né? Diz que vai reproduzir para a gente esse mesmo dificuldade tantas vezes quanto for necessário para que a lição contida naquela adversidade seja de fato aprendida pela gente, né? O que significa isso? A gente se resistir a ter esse aprendizado apenas nos condena a passar pela mesma situação de novo. Essa é a essência, então, do capítulo aí sobre a serenidade dentro do meu livro. Essa é a capa do livro, para quem não conhece, né? O título do livro são as 7 chaves da oração da serenidade. E antes de continuar, eu queria falar 2 minutinhos do conteúdo do livro, né? Em primeiro lugar, as pessoas perguntam por que as 7 chaves, né? Então está aqui a explicação, né? Essas 7 palavras, das quais a serenidade é a primeira, são as palavras que, na análise da oração, representam a essência dela e que eu utilizei como forma de organizar o conteúdo do livro para organizar aí os capítulos, né? Bom, além da serenidade, nós temos aqui a aceitação, a coragem, a sabedoria, a força, a fé e a alegria, né? Eu coloquei a serenidade aqui em primeiro lugar e me estendi um pouco mais na questão da serenidade, mas eu queria mostrar aqui rapidamente a estrutura do livro e depois passar algumas das principais ideias aí, de forma bem mais rápida, dos outros conceitos envolvidos. O livro tem 11 capítulos, dos quais 7, né, do terceiro ao 9º, levam o título de uma dessas 7 chaves,
a serenidade, a aceitação, a coragem, a sabedoria, a força, a fé e a alegria. Os 2 capítulos iniciais tratam um pouco aí da história da oração da serenidade. Existem muitas, para usar uma linguagem moderna, fake news a respeito da origem da oração da serenidade. Então, eu fiz um estudo aí de diversas fontes para tentar descobrir o que de fato aconteceu ou não. Teve ao longo do tempo pessoas que tentaram se projetar como criadores da oração, mas o fato é que a gente não sabe exatamente de onde ela vem. Mas ela ficou hiper famosa a partir do momento em que ela foi adotada pelos alcoólicos anônimos nos anos 30, né, quando surgiu o movimento de AA nos Estados Unidos, e aí, alguns anos depois, essa oração foi encontrada por eles, meio que de forma aleatória, né, sem planejamento, e eles resolveram lá e o uso explodiu, e a partir dali, então, no século XX, praticamente todos os grupos de apoio, independentemente da adversidade sendo trabalhada, começaram a se utilizar dela, né. Na parte final do livro, eu cito algumas outras questões relacionadas à espiritualidade que não estão na oração, por isso eu, capítulo 10, chamei de Além da Oração da Serenidade. E o epílogo é um chamado a lembrar que espiritualidade sem ação é apenas discurso, né? Eu vou voltar a isso no final da minha apresentação, ok? Depois tem alguns apêndices aí tratando de problemas específicos que eu não vou entrar em detalhes aqui, cada um deles poderia ser tema de uma palestra por só. Algumas indicações de literatura adicional, ok? Então essa é a estrutura do livro, né, essa é a ordem dos capítulos, e ao longo de todo o livro tem 40 sessões autônomas, né, caixinhas de texto, onde eu conto anedotas ou histórias, como essa da receita da felicidade, parábolas, fábulas, que podem ser lidas, né, a maioria delas tem meia página ou menos de comprimento, podem ser lidas e relidas a qualquer momento como pequenas gotas de espiritualidade, né? Tem muitos grupos que eu sei que, inclusive, estão usando elas dentro das suas atividades, né, para despertar isso nas pessoas que estão participando. Mas vamos em frente aqui no conteúdo, né? A segunda chave, né, conforme eu coloquei, é a aceitação, né? E aqui uma questão extremamente importante é que nós não podemos confundir aceitação com conformismo. A própria oração, no seu texto, diz que a gente deve buscar apenas a aceitação daquelas coisas que não podemos mudar. As outras, a gente não aceita. As outras, nós temos que agir. E para explicar um pouquinho melhor esse conceito, tem uma parábola no livro que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Esse navio representa o ambiente dentro do qual a gente vive. Então, quando nós nascemos, alguém colocou a gente dentro deste navio, e esse mar bravo representa o nosso ambiente, dentro do qual a gente vive, rodeado aí de adversidades. A questão, então, é o que nós vamos fazer enquanto a gente estiver dentro deste navio, porque nós não sabemos por quanto tempo vamos ficar dentro dele. Quem nos colocou nele não informou para a gente quando que vai nos retirar dali. Então, nós temos várias opções, né? Temos escolhas. Uma delas, por exemplo, seria ficar jogando pôquer no convés do navio e passar o tempo todo fazendo isso. Mas a gente provavelmente ia ter que morrer de fome, né? Porque ou íamos ter que manipular alguém para que trouxesse comida para a gente,
né? Outra possibilidade seria a gente olhar para o que está acontecendo e ver que existem momentos de tormenta e outros nem tanto, e planejar um destino, porque apesar de que o navio está no mar, ele não está à deriva. Se ele tiver velas e tem vento, nós podemos escolher uma direção. E se a gente andar numa determinada direção, mesmo que a gente não chegue no destino escolhido, quando a gente se aproxima daquilo que a gente quer, as coisas vão ficando melhores. Outra característica dessa situação é assim: todas as ondas que a gente atravessar enquanto estiver se esforçando para ir em direção a esse objetivo que a gente se traçou, elas passam e não voltam. Não é possível a gente passar de novo por cima da mesma onda. Nem mesmo que você decida inverter as velas e navegar na direção contrária daquela que você vinha, você não vai conseguir cruzar a mesma onda de novo. Outra situação: se nessas das ondas chacoalharem seu barco, você tiver uma perda, alguma coisa que escape da sua mão e de repente caia no mar, você não vai conseguir pegar de volta. Aquilo que escapar da sua vida, não volta. Então, essa situação é uma descrição de como que a gente vive, né? E essa é uma verdade que, já na antiga China, todos vocês devem ter visto essa frase alguma vez, era conhecida, né? Nós vivemos num ambiente onde a gente não pode mudar o vento, porque o vento não está no nosso controle, mas você pode ajustar as velas do seu barco para chegar aonde você quiser. Então, tem que ir para isso, precisa ter criado as velas, né? Essa questão, então, de diferenciar aceitação e conformismo, né, eu resumiria assim, né? Entre as questões que a gente deve aceitar, tem, por exemplo, o passado. Né? Aquilo que já passou, nós não conseguimos mudar. Tenha sido ruim, tenha sido bom. Nós também não conseguimos mudar o vento, que representa, na verdade, o mundo exterior como um todo. Se a atmosfera tem um buraco ou permite a passagem de determinados raios, isso nós não temos o controle. Da mesma forma, a questão da morte, né? Quando alguém é retirado do nosso barco, né? Nós também não podemos fazer nada, tá certo? Nas regiões a gente tem o processo de luto bem construído, na psicologia também, né? Para superar isso. Mas o fato é que aquela realidade a gente é obrigado a aceitar. Processo que normalmente leva 1 ano. Essa é a média aí de todas as culturas. Do outro lado, a gente se colocar numa postura de conformismo se aplica essencialmente àquilo que ainda vai vir para nós, ao nosso futuro. Então, quando a gente opta por não agir, mesmo quando isso está ao nosso alcance, quando a gente se nega a mudar. Nesse caso, então, a gente estaria se conformando com a realidade, o que é muito diferente de aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Outro conceito que eu queria mostrar aqui é a questão da coragem. Coragem diferencia as pessoas no sentido de quanta força elas têm para se levantar de novo, quando, como diz aqui na frase do Gicovati, elas caem do cavalo. É uma parábola para uma situação difícil. Né? A coragem não é a ausência do medo. O medo é um recurso que nós temos na nossa mente para a gente identificar que a gente está vivendo uma situação difícil, que vem desde os tempos pré-históricos, né? Quando podia ter um mamute na porta da caverna. Então, o medo serve para a gente entrar em estado de alerta. A coragem
é a capacidade que a gente tem de resistir e dominar esse medo. Isto é, de continuar agindo apesar da existência dele. E o momento que é importante, é o momento em que a gente pode aplicar a coragem, é sempre no agora. Nem ontem, nem passado, nem amanhã, no futuro, nós podemos querer ser corajosos. O único momento da nossa vida em que a gente pode fazer isto é exatamente neste momento. E é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente entra num grupo de ajuda mútua, né? Saber pedir ajuda é um ato de coragem. Né? Aquela questão de se abrir para mostrar aos outros que nós temos uma dificuldade e que sozinhos a gente não está dando conta, exige coragem de ser exibido. E perseverar no grupo, manter isto de forma regular, é um ato de coragem continuada. Segundo Gicovati, então, a coragem é o antídoto, o remédio, né, que se contrapõe ao sentimento de desamparo, né, que todos nós sentimos desde que nascemos, quando é cortado o cordão umbilical, né, sentimos falta aí de alguma coisa, e do sentimento de insignificância, gerado justamente pela incerteza de que nós não sabemos até quando estaremos aqui neste barco. Para ilustrar esse conceito, eu gosto desse rapaz aqui, que apesar de ser conhecido por outras proezas, também gostava de fazer umas frases bem interessantes. Né? Adversidades todos têm. Né? Uns desistem e outros usam para bater recordes. Né? No fundo, é a mesma questão que a gente está colocando aqui de agir. A sabedoria, eu gosto de resumir nesse provérbio chinês, que diz que os sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Os tolos são os que aprendem com os próprios erros. E os que nunca aprendem, esses são idiotas. Né? Essa distinção entre os sábios e os tolos aqui, eu gosto sempre de usar como ilustração nos grupos de apoio onde eu participo, porque a quantidade de erros que a gente pode cometer ao longo da vida é gigantesco. De fato, se a gente assumir uma postura de que eu só quero aprender com os meus erros, porque eu gosto de aprender na prática, a gente está se condenando a, provavelmente, ao longo da nossa vida, apenas cometer erros, porque são tantos os erros possíveis que nós não vamos ter tempo de experimentar todos. Só quando a gente se permite aprender os erros dos outros, e, portanto, a gente se poupar de cometer os mesmos erros, é que a gente consegue, então, avançar mais rápido e, segundo esse provérbio, então, ser sábio. E isto é uma das grandes vantagens ou alavancas, né, de avanço quando a gente participa de grupos de apoio. Toda vez que nós estamos escutando a partilha de um companheiro, de um amigo, de um colega, aí, conforme o grupo, a denominação que recebe, a gente está, na verdade, aprendendo. Por isso que nós dizemos em todos os grupos de apoio que é muito mais importante do que falar, é ouvir. E essa questão da sabedoria, né, tem uma característica muito importante, né, que tem consequências, eu vou fazer uma palestra inteira só sobre isso, mas é assim, a sabedoria, ela não é uma coisa que a gente possa conquistar e guardar, ela sempre evolui. As pessoas mais sábias são aquelas que continuam aprendendo todos os dias, né? E aquelas pessoas que adotam uma postura do tipo, para resumir em português bem simples, eu já sei tudo, esses deixaram de ser sábios. Né? De fato, muitas vezes, quando a gente conversa com alguém, né, como diz aqui a frase do Dalai Lama, né,
corrige um ignorante e farás um inimigo, porque essas pessoas não aceitam esse tipo de correção, né? Ou de acréscimo na sua sabedoria. E isso é uma verdade universal, que nós encontramos tanto na Bíblia, no livro dos Provérbios, no Antigo Testamento, já tem isso expressado aí de várias formas, né? Citei duas ali no slide. E isso faz parte também daquilo que pessoas como Paulo Freire, né, educador brasileiro, se declarava comunista e ateu, né, essencialmente afirmando a mesma coisa, né? Segundo Paulo Freire, ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. Todos temos conhecimento de alguma coisa e desconhecemos outras. Por isso, na interação, a gente sempre aprende. Estar em grupo viabiliza isso. O último ponto que eu queria citar em relação à sabedoria, né, é uma questão que muitas vezes é levantada, mas será que não é possível um dia a gente, de fato, saber tudo? E a resposta é que, infelizmente, não. Não importa se a gente se fixar no conhecimento científico ou se a gente fosse apoiar nas questões relacionadas com a fé, né? No mundo da fé, com a existência de um poder superior, nós acreditamos que a sabedoria completa está disponível apenas para ele. Já no mundo científico, nós temos hoje um volume de conhecimento acumulado pela humanidade que impede até mesmo que você diga, não, eu não quero saber tudo que a humanidade já inventou. Eu quero só saber tudo de uma determinada especialidade. Mesmo isso não é possível, porque a quantidade de livros e artigos científicos escritos é tão grande que o seu tempo de vida não vai ser suficiente para ler todos. Entretanto, nós precisamos tomar cuidado para não fazer do fato de que a sabedoria absoluta é inalcançável uma justificativa para não navegar na direção dela. Mesmo sabendo que ela é inatingível, se a gente caminhar nessa direção, a gente consegue progressos muito importantes. Essa frase aqui em azul, eu ouvi de criança do meu avô, e apesar de desde então ter estudado muitas coisas, lido muitos livros, eu infelizmente não consegui achar o autor. Se alguém souber, por favor, depois me avise. Essa frase é da época que não existia GPS, obviamente, né, onde os navegantes usavam as estrelas para se orientar. Por isso a comparação das utopias com as estrelas. Ambas são inatingíveis, mas são muito úteis para nos orientar. E para finalizar aqui, né, as 3 palavrinhas que compõem a parte final da oração, que são chamadas de força, fé e alegria. Eu gostaria aqui de passar alguns slides, né? O primeiro é em relação à força, né? Nós não estamos falando aqui de força física, né? Quando a gente pede força na oração da serenidade, nós também não estamos falando da força militar ou de subjugar os outros pelo uso ou abuso do poder. Pelo contrário, né? Nós sabemos que é possível, tem aqui vários exemplos, né, de pessoas que atingiram a liderança, 2 desses 3 aqui atingiram o poder mesmo, governaram os seus países, sem fazer uso da força. A questão que eu sempre coloco é que o nosso principal inimigo é a gente mesmo. Então, quando nós desenvolvemos a nossa capacidade de exercer o domínio sobre a gente mesmo e não sobre os outros, essa é a força que a gente precisa desenvolver. E o detalhe aqui, no contexto das adversidades, é que essa postura precisa continuar existindo, mesmo quando a gente enfrenta situações difíceis, né? Adversidades ou desafios. A questão da fé
né? Aí daria para entrar no mundo da teologia, né? Mas passei aqui muito breve, né? Tudo que é relacionado à fé nasce dessa pergunta. Para que nos pusemos nesse barco aqui? Com que finalidade estamos aqui neste planeta? Por algumas décadas ou alguns séculos, né? Como nós que já estamos no segundo, né? E que sentido tem? Né? A busca de respostas para isso é o que gera a necessidade de criar um conjunto de crenças que nós chamamos de fé. E essa fé, assim como o Wi-Fi, né, por isso aqui a figura, ela é invisível. Ela nos conecta com alguma coisa que a gente não consegue enxergar, não sabemos exatamente quem é, mas nos permite estar em contato. Essa nossa atividade online é aqui um exemplo, né? Sem Wi-Fi, nós não estaríamos conectados neste momento. E para mostrar a necessidade disso, mesmo no mundo moderno, com o apoio da ciência, né? Eu trago no livro esse conceito, né, que é chamado de paradoxo no mundo da lógica, que é essencialmente afirmações que as duas juntas não fazem sentido, né? A questão-chave aqui, no universo da fé, é que, para aquelas pessoas que acreditam na existência de um poder superior, de um Deus que criou tudo, que sabe de tudo, etc., nós estamos atribuindo o que é chamado na teologia da onisciência, né? O conhecimento presente universalmente. Do outro lado, nós temos uma crença no livre-arbítrio, né? Que é a nossa capacidade de decidir se a gente vai ou não fazer determinada coisa, né? Tá certo? Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, que teve uma pessoa que se desconectou, provavelmente porque decidiu que não ia participar mais, né? Mas no mundo da fé, essas duas coisas são incompatíveis se a gente analisar elas com a nossa lógica. Porque se tem alguém que sabe de tudo que já aconteceu e de tudo que vai acontecer, então não é possível que nós tenhamos livre-arbítrio de decidir o que a gente vai fazer. Se tem alguém que sabe, isso já está decidido, né? E essa é a essência da dificuldade que leva a gente a precisar de fé. Inclusive, um dos apêndices do livro, né, eu descrevo com mais detalhes essa questão, que eu chamei dos limites da razão. A própria ciência já provou que ela é incapaz de explicar tudo, embora tenha gente ainda que acredite nisso, né? A própria ciência já provou, né? E essa questão dos paradoxos, né? Inclusive, tem essa tirinha aqui, né? Pode ser usada de maneira humorística, né? Não sei se é visível aqui para vocês. Essa tirinha aqui tem 3 quadrinhos, é um professor dando aula. No primeiro, ele diz assim para os alunos dele: toda certeza é relativa. E aí um aluno pergunta: tem certeza, professor? E ele responde: absoluta. Isso é um paradoxo, né? Que ele não percebeu, mas caiu. E o último conceito que tem no livro é a questão da alegria, né? A alegria que nós estamos aqui lidando na oração da serenidade não é uma alegria física, mas é uma alegria de fundo espiritual, né? Quando a gente reconhece que nós temos um objetivo que para nós é importante, então isso nos permite manter uma atitude interior que, independentemente das circunstâncias, mantém a nossa alegria como uma sombra que jamais nos abandona, né? Vocês podem ver aqui, eu estou fazendo citações aí de culturas e momentos diversos aí da história da humanidade, e em conjunto,
representam, então, essa alegria espiritual, né? Essa alegria que nós estamos falando aqui não é uma alegria de satisfazer nossos desejos físicos, mas ao sentir que a gente merece estar nesse barco, que nós estamos aqui para uma finalidade, cada um descobre a sua, né? E que nós não estamos aqui por acaso, que isso aqui tudo não é simplesmente em vão, né? Essa questão da alegria, né, se contrapõe com as tristezas e com o desespero que nós sentimos diante das adversidades. Tem algumas frases para ilustrar isso, né? A tristeza, ela acontece, mesmo quando a gente vive de maneira alegre. O erro é cultivar a tristeza. Dificuldades e problemas acontecem, mas eles passam, né? A outra frase aqui nos lembra que se a gente não conseguir atingir imediatamente a alegria, então nós devemos trabalhar com a esperança, né? A gente tem, na verdade, através da tristeza, do desespero, o caminho para a depressão, que nós sabemos é uma doença, né? Então a gente tem que usar a esperança como degrau intermediário se tivermos dificuldade. E para fechar esses conceitos, então, eu queria aqui colocar só um slide relativo aqui à questão que eu coloquei do chamado a ação no epílogo do livro, que é a questão da ação, tá certo? Todo o conteúdo que nós apresentamos aqui, ele, embora tenha algumas citações, né, ele não tem ligação direta com nenhum universo religioso. No entanto, nós estamos falando de espiritualidade. A essência, né, que está por detrás de tudo que a oração nos proporciona, é agir para fazer o bem, né? A presença de diversas crenças e fés e a convivência com eles nos grupos de apoio, obviamente, nos leva a sermos mais tolerantes. Bem sabemos que as pessoas que convivem com uma única religião, muitas vezes na história da humanidade, desenvolveram guerras para matar os outros só porque tinham uma fé diferente, né? E tudo isso que eu preparei aqui, que é uma pequena parte aí do conteúdo do livro, né, de fato é resultado dessa ação, né? Ao participar de grupos de apoio, eu me vi impelido a agir no sentido de poder explicar isso de uma maneira mais profunda do que normalmente é desenvolvido. E quando a gente age, é a última analogia que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, essa figura aqui dos lápis, né? Onde um deles está 0 quilômetro novinho, como saiu da fábrica, e os outros com as pontas gastas. Por quê? Eles foram usados para agir, para escrever, né? As pessoas que se dizem espiritualizadas, que vivem mandando mensagens, mas quando a gente olha para a vida delas, nós não enxergamos nenhuma ação desse tipo, são representadas por esse lápis sem uso, né? De fato, elas são pessoas que parecem perfeitas, mas não estão fazendo nada. E quando a gente age, a gente acaba, então, se desgastando, muitas vezes, né, enfrentando algumas pessoas que vêm criticar ou desmerecer o trabalho que a gente fez. E desde já, se alguma coisa que eu disse tiver agredido alguém de vocês, alguma das crenças que vocês têm, eu peço perdão antecipadamente, ok? Esse é o conteúdo que eu tinha preparado, né? Eu tenho aqui o endereço da minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram, quem não me segue ainda,
Eu convido que vocês me sigam, eu publico coisas com regularidade, né? Então, gente, valeu. Tá bom. Muito obrigado aqui pela participação. Uma boa Obrigada. noite a todos e uma ótima semana.